Estamos de volta com a nossa programação ao vivo Brasil Cristão. Esse programa que é voltado à revista, isso mesmo, trata de assuntos da revista do mês. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o dom de ciência. Mas para chegar lá nós vamos fazer toda uma escalada, vamos falar de Pentecostes, falar do batismo, falar do crisma, até o dom de ciência, para a gente entender que para chegar no dom de ciência temos que fazer um caminho, né? O caminho de santidade, um caminho de santificação, um caminho que o cristão deve traçar ao longo da sua vida. Então, que você possa aprender junto comigo, junto com o Padre Oswaldo que está conosco hoje aqui, o caminho que nos leva aos dons, nos leva ao céu, tá certo? Então vai ligando, vai participando, 19-3871-9620, já tem pessoas ligando, daqui a pouquinho eu vou começar a falar intenções, pedidos, você pode ligar para cá, nós vamos orar, nós vamos clamar por você, nós vamos colocar o seu nome aí no colo de Jesus, com certeza. Mas eu também quero agora mostrar algumas pessoas que estão no nosso mural do sócio, isso mesmo, pessoas que vão dando fotos, que vão mandando aí seus pedidos. Então você que quiser aparecer no mural do sócio, mande para nós sua foto, vai aparecer o endereço, como você pode mandar e vai ser uma alegria colocar você no nosso mural do sócio. Vamos acompanhar o nosso mural de hoje. Graças à generosa colaboração da nossa sócia Aurora Maria Jeromim e Celso Jeromim, do Rio de Janeiro, capital, é que conseguimos levar a palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. A vocês o nosso muito obrigado e que Deus os abençoe. Seja você também um sócio dessa obra. Muito obrigado, Aurora, muito obrigado, Celso, Deus abençoe e proteja vocês, como todos aqueles que já mandaram suas fotos e a cada dia, a cada programa, nós vamos mostrando vocês aí em nossa programação. Mas chega de enrolação, ele está ansioso, ele já andou esse estúdio para lá e para cá, já fez até buraco no chão de tanta ansiedade de entrar nesse programa. Ele, Padre Oswaldo Gerolim, vai bater um papo comigo gostoso, você estava com saudade dele, o mês passado ele não veio, eu estou sabendo, ele está vindo esse mês aqui. Boa noite, Padre, seja bem-vindo, que alegria. Boa noite, Padre. Que bom, sua Alegria bênção. enorme e o meu abraço também a todos fiéis do Brasil Cristão. Vamos nos assentar aqui nessas cadeiras chiques, cenário novo, né? Muito bonito, né, Padre? Gostei da iluminação, dos detalhes. Ficou muito legal. Tá precisando, o cenário. Parabéns à turma que pensou e organizou. Parabéns, toda a equipe, a Rede Século XXI, Padre Eduardo, Irmã Luísa, né? Toda a equipe que trabalhou. Temos a alegria de ter agora a bênção do Padre Eduardo. O padre agora no intervalozinho agora, que ele passou aqui, deu um abraço no Padre, que não tinha visto ainda, eu já tinha visto o Padre durante o dia, aí brincou comigo, deu um abraço no Padre. Então, obrigado, Padre Eduardo, pela sua presença aqui no nosso mês, sempre enriquece muito, né, Padre? Muito, tem um abraço do Padre Eduardo, é tudo de bom. É verdade. Hoje o senhor está aqui para a gente falar de um tema muito bacana, que é o dom de ciência. Mas antes de falar dom de ciência, não tem como a gente falar dom de ciência sem falar de Pentecostes. Tudo começou ali, Padre. A igreja iniciou ali, a partir de Pentecostes, os apóstolos tomaram coragem e saíram para evangelizar. Tudo começou ali. Como que foi isso, Padre? Sabe que é interessante ver todo o ensinamento de Jesus, e embora ele tenha dito que ele teria que morrer e no terceiro dia ressuscitaria, eu creio que ainda, depois de toda a ressurreição, ainda eles estavam contidos. Ainda tinha um certo receio, um certo medo, o ambiente não era bom, não era fácil, mas era necessário agora que a semente que Jesus plantou, regou com o seu sangue, verdadeiramente pudesse germinar, crescer e dar bons frutos. A gente está falando da igreja, né? A missão da igreja é continuar o trabalho de Jesus, mas para que isso pudesse acontecer, a gente necessitava do Espírito Santo. Não existe a igreja sem o Espírito Santo, não existe o padre sem o Espírito Santo, não existe os sacramentos sem o Espírito Santo. Não estaríamos aqui se essa não fosse uma obra dos dons do Espírito Santo. Então, Pentecostes foi realmente tudo, o início, o nascimento, um momento todo particular na história da humanidade, onde Jesus é visível em cada um de nós. Não sei se eu posso contar uma historinha rapidinha. Por favor, aqui a casa é sua. Eu já falei mais com a boca hoje de manhã no Você Pode Ser Feliz. Eu falei, gente, eu brinquei com o padre agora. Eu falei, padre, fica tranquilo que eu vou deixar o senhor falar à vontade. Eu vou só perguntar. Agora minha missão é só... Eu acho que para a gente poder entender os dons, a gente precisa lembrar uma historinha. Quando temos remadores, nós conseguimos mudar de lugar e ir à frente. Mas é preciso não só um, mas a gente precisa de vários remadores para que a gente possa chegar a algum lugar, mas é muito esforço,
porque as distâncias não são pequenas. A nossa vida, a nossa história, ela tem um mar tranquilo às vezes, mas às vezes o mar é revolto. Então nós temos que precisar esforço demais para poder chegar onde a gente tem que chegar. Mas se a gente lembrar que a gente pode levantar a vela do barco e o vento começa a pegar, Pô, aí fica mais fácil. tudo é diferente. É verdade. Fica mais leve, a gente pode viver com mais intensidade a beleza, a natureza, a gente vai ter mais força, a gente vai ter mais entendimento, a gente vai conseguir ir muito mais longe, né? Então eu acredito assim, o Espírito Santo fez isso na igreja em Pentecostes, né? Todo mundo estava ali envolvido, preocupado, angustiado, como que ia ser, porque sozinho é difícil. Mas enquanto Jesus estava lá, né, Jesus mesmo disse, né, vamos fazer festa, vamos beber, vamos se alegrar, vamos cantar, vamos tocar. Mas quando eles ficaram sem o mestre, as coisas ficaram difíceis. E eu creio que seja assim, às vezes nosso barco, a nossa vida, ela é difícil. E a gente dá tudo que a gente tem, tudo do humano, mas Deus vem ao nosso socorro. Ô padre, claro que a gente fala para pessoas que estão numa caminhada muito forte, mas a gente também fala para pessoas que estão começando a caminhar agora e pessoas estão se convertendo com 50, com 60 anos, com 20 anos de idade. E a gente pega hoje essa realidade do Brasil, do mundo hoje, infelizmente, a evangelização passou pelas suas crises, enfim. Quando a gente fala de Pentecostes, primeiro, Pentecostes são 50 dias depois da ressurreição. Da ressurreição né? de Jesus. Então isso fica muito claro. Penta, né? 50, 50. né? Então são 50 dias após a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição, que é a Semana Santa que nós celebramos, né? Então esse é o primeiro sentido. Inclusive a liturgia coloca esse período de 50, porque é um mistério tão grande da ressurreição de Jesus. Sim. Que a gente precisa de algum tempo para vivenciar. E a nossa liturgia nos coloca diante disso, 5 semanas, onde nós vamos vivenciar o significado da morte e ressurreição. Nós vamos tentar compreender o que significa Jesus confiando a sua missão a nós e à igreja. Ele vai aparecer como ressuscitado para aqueles que ele prometeu, porque ele disse, ele cumpre e vai deixar uma missão específica para cada um, mostrando que ele realmente ressuscitou. E a partir dali, então, eles vão tomar coragem e vão ver que Jesus não simplesmente morreu, mas que está vivo. E aí é onde eles retomam a sua vida. Porque muitos, depois da morte de Jesus, voltaram à vida velha. Interessante, né? É interessante isso. Lembra daquela historinha de Pedro, né? Pedro estava parecendo que tinha desistido um pouco das coisas, e aí ele em Roma quer ir embora. E Jesus vem ao encontro dele, né? Sim. E diz assim, e conversa com Pedro, oi e tal, e Pedro diz, mas Jesus, por que você está voltando? É porque precisa morrer de novo, né? Porque você não conseguiu, não tem alegria, não tem entusiasmo, não tem vibração, não tem vida. E isso é interessante, que nós precisamos compreender muito isso, e eu acho que o Papa Francisco tem sido uma felicidade muito grande. Nós precisamos mostrar o Cristo da alegria. E eu acho que com a juventude, sobretudo, né? Na JMJ ele falou muito sobre isso, né? Eu quero jovens corajosos, alegres, e nós temos que mostrar este rosto, porque às vezes algumas pessoas, como você disse, não estão muito bem turmados na igreja, não estão muito bem conectados com a igreja, fica com a missa de 7º dia, né? Ainda tem uma visão de uma coisa de morte, de sofrimento, né? Enquanto que a missão, obra do Espírito Santo, é sobretudo de vibração, de alegria, de poder dizer a todos, né, com o rosto, com o gesto, com as palavras, com a vida, Jesus está vivo e ressuscitado. O padre Oswaldo Girolim comentou um assunto interessante aqui, sobre a questão da JMJ, que teve aqui no Brasil, e nós teremos ano que vem JMJ de novo, vai ser na Polônia, né, isso. Mas nós vamos entrar nesse assunto mais para frente. O Padre Oswaldo também vai dar um aviso sobre isso, um recado importante para você jovem, para você adulto, para você criança, até porque a situação financeira está tão difícil, né, se complicou, e eu vejo que é mão de Deus a inspiração que o Padre Oswaldo teve, mais do que nunca. Eu estou pensando aqui, me surgiu essa ideia agora, padre, mais do que nunca, é de Deus, por aquilo que Deus inspirou. Mas fica o gostinho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. É sabor de Pentecostes, né? É sabor de Pentecostes, esse degustar, né, as coisas boas da vida, né, sobretudo de Cristo. Padre, então, Pentecostes, nós já falamos que Jesus apareceu como ressuscitado, corpo glorioso, tudo isso. E quem é o Espírito Santo? Me parece que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. É um Deus trino, uno, que age ao longo da história da salvação e que se manifesta a nós por meio do seu Espírito, que conduz a igreja até hoje. É isso? Como que é isso, Podemos padre? dividir um pouquinho a história, assim, para a gente poder entender, né? Como você mesmo disse, é indivisível, inseparável, né? Como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não dá para você separar. Mas a gente começa a perceber um pouquinho a ação
de Deus em cada uma das pessoas, né? Como é que Deus age em cada uma das pessoas. Então, o Pai, que nós chamamos de Criador, o Criador, e tem a ver com a questão do dom da ciência. O Filho, que é a palavra, que é o coração, que é o projeto, o propósito de Deus, é aquele que vem anunciar, mostrar o rosto, trazer o coração de Deus para abraçar, né, para nos mostrar como caminhar. E a sua sabedoria, os seus ensinamentos são fundamentais. E para que nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, possamos agir, é preciso a ação do Espírito Santo. Então, hoje nós vemos o Deus Criador, o Deus Filho, que veio, encarnou e que une novamente Deus com as suas criaturas, né, retomando a aliança, recriando, né, a criação, e o Espírito Santo que move. E hoje, quando Jesus realiza o Pentecostes, sobra sobre vocês o Espírito Santo, tudo que unir aqui será ligado no céu, tudo que é desligado aqui será desligado no céu, surge a igreja, né? Surge a ação do Espírito no meio do seu povo, suscitando uma nova história, uma nova vida. E aí a gente vê o papel de cada um. Então a gente vive agora o momento do Espírito Santo, acho que nunca se falou tanto como hoje em dia, sim, a necessidade de clamarmos, de pedirmos os dons do Espírito Santo. Que maravilha, gente. E aí a gente entende, então, que a partir daí... padre, e como que eu faço, então, para receber esse Espírito Santo? Como que eu faço para fazer parte, né, desse Espírito Santo, para que eu chegue ao dom da ciência? Eu acho que tem um sacramento aí da iniciação. Qual que é esse sacramento, padre? Eu estava descendo o elevador do meu prédio, né, para vir para cá. Aí uma senhora falou assim, padre, eu preciso fazer um pedido para o senhor. Eu tenho uma filha de 30 anos, ela não foi batizada. Que legal. Está fazendo falta. E eu acho que ela agora quer. Quando do nascimento eu não batizei nem meu filho nem minha filha. O meu filho, no meio do caminho aí, pediu para ser batizado. Mas a minha filha não descobriu esse caminho, mas agora ela está descobrindo. A vida chama atenção, a vida nos ensina. E eu acredito que a gente tem que ter compreensão da importância do batismo. Seja ele para criança, seja para jovem, seja para adulto, seja qual momento que para Deus não tem tempo, sempre é graça, sempre é bênção. O batismo é exatamente esta infusão do Espírito Santo, né? Nós temos as nossas realidades humanas, nossas capacidades, nossos talentos, nós temos virtudes humanas, mas não é só isso. Não é só razão a nossa existência, né? É preciso ter os olhos de Deus, é preciso ter os dons na nossa vida. Portanto, com o batismo, os 7 dons acontecem, né? Como diz a Bíblia, é uma totalidade perfeita, né? Então, os 7 dons, eles invadem a nossa vida e abre para nós, descortina para nós o espírito, o espiritual da vida. É que se trata muito do batismo, daqueles 3 primeiros dons, né? A fé, a esperança e a caridade, né? É porque quando a questão de ser criança, antigamente o batismo de adulto, agora de criança, então tem todo um histórico, não vamos entrar muito nisso daí, que acho que não... Seria outro programa. Seria um outro programa, seria longo esse assunto, né, padre? Nem vale a pena entrar nesse assunto agora. Enfim, mas é importante que o batismo aconteça. Então, falava-se muito na fé, na esperança e na caridade, que é, a princípio, esses dons de porta de entrada, né? Fé, esperança e caridade, e que é dado por Deus, né? São... que vem de Deus, é dado, né? Eu não tenho a capacidade, né? Não sou eu que quero, que faço. Ela é infusa, né? São virtudes infusas, são os dons infusos, são colocados, são dados por Deus. E quem diz assim, eu não tenho o dom da fé, padre, eu não tenho o dom da caridade, eu não tenho o dom da esperança. Tem, padre? Tem mesmo? Creia nisso. Deus dá. Creia, porque Deus dá. Sim. Nós recebemos no batismo o nome de cristãos, nós recebemos no batismo a graça de sermos corpo do Cristo, sermos templos do Espírito Santo e recebemos todos os dons. É aquela sementinha que fica guardado, né? É aquela coisinha que a gente, às vezes, consegue abrir a porta, mas, às vezes, a gente leva muito tempo para descobrir. E aí, quando aquilo desabrocha, nossa, eu só conseguia ver que esta parede é amarela. Agora eu consigo ver muito mais. O Espírito, ele tira a nossa cegueira. Lembra como dizia que eu vejo os homens como árvores que andam, mas agora não. Agora eu vejo com a nitidez. Então a vida é assim. A vida sem dom, a gente caminha, usa a razão, vai para cá, vai para lá, acerta, erra. Mas quando entram os dons do Espírito Santo,
Aconteceu com os apóstolos. Fizeram milagres, fizeram curas, anunciaram, todo mundo entendia. Porque o fundo de tudo isso é o amor de Deus, é o poder do amor de Deus. A sombra de Pedro curava, né? A sombra. A sombra de Pedro curava. Nossa, que passava. forte isso, né? Pedro, ao passar a sombra dele pelo sol, a pessoa era curada. Gente, se a gente chegar nesse nível de santidade, né? E isso é possível pela vivência dos dons do Espírito Santo. Não é o momento, isso vai crescendo na nossa vida humana. Né? Por isso eu tenho que pedir, por isso eu tenho que orar, por isso eu tenho que buscar, me empenhar. Isso é humano. E se eu faço esta parte, eu vou ser capaz depois de entender o propósito de Deus que vai me capacitar para essa vida. Nossa, que maravilha. Gente, você deve estar amando esse papo está assim maravilhoso, mas não é um papo jogado ao vento, não. É um papo que eu quero que seja infundido sobre a sua alma hoje, a graça do Espírito Santo. Nós vamos pedir, Padre, no final desse programa, já me veio uma inspiração, a gente pediu o batismo do Espírito sobre esse povo que está lá. Deus é mais. Vamos Deus pedir é o fogo do Espírito Santo sobre esse povo que está lá. Que você seja hoje batizado em nome de Jesus, pelo poder de Deus, seja batizado e receba todos os dons. Então vai ligando para cá, 19 3871 9620, ou você também pode mandar seu e-mail, brasilcristão@rs21.com.br. Está gostando desse assunto? Então vai ligando. Como o Vital de Valinhos, que deixou aqui seu pedido de oração, por um emprego, pela minha família, saúde, paz, união de todos, pelas minhas necessidades, em especial pela saúde do meu pai, Napoleão, pela Maria do Socorro, Geraldo, recuperação da saúde de Dalva, pelos nossos filhos Isabela e Vinícius, esposa Maria das Neves. Deus abençoe, obrigado pela participação. A Maria Domingas, de Serra Nova Dourada, Mato Grosso, pede oração por sua saúde física e espiritual, pela cura e libertação do câncer por toda a família. Com certeza, quem cura é Deus, é o Espírito que cura a gente também. A Márcia Tereza de Campinas também está conosco, oração por si mesmo, pede por Gelmerson. Pede por toda a família. Cada nome, né, Padre? A gente passa os apertos aqui de vez em quando, né? E como a missa a gente passa aperto. Vem os nomes lá de vez em quando japonês, os nomes chinês, né? Uns nomes complicados. Temos aqui a Marileide, de São Paulo, oração por saúde e proteção. Pela saúde de Tandara, por Aparecida, Paz, Paulina, pela libertação dos vícios de Alessandro e por toda a sua família. Obrigado pela participação. A Joyce de Valinhos também reza conosco. Oração, saúde, iluminação de todos os seus estudos, vestibular, dia 31/10, saúde do sobrinho que nasceu hoje. Opa, nasceu hoje o sobrinho, maravilha, parabéns. Seja bem-vindo. Uma criança sempre é uma alegria na família, né, Padre? Uma criança. Batismo. Batismo, não esqueça. Batismo, é verdade, Não batismo, olha. É verdade. Manda pro Padre Oswaldo que o Padre Oswaldo batiza. Né? Onde o senhor está celebrando, Padre? Para o povo saber. Como o povo pode te encontrar? A paróquia é Paróquia Imaculada Conceição, Sim. Jardim Suzana, fica a 500 metros do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Maravilha. Bem pertinho. O senhor sabe que a minha primeira comunhão foi lá. Verdade. Minha primeira comunhão foi lá. Nossa Senhora já te pegou cedo. Pois né? Imaculada, Imaculada. Né? Minha ordenação foi no dia da Imaculada, minha primeira comunhão foi na Imaculada. Tá vendo? E agora tem a paróquia. Paróquia Nossa Senhora dos Aflitos, é verdade. Não teve jeito, né? Também temos aqui a Marlene, de Santa Rita de Minas, Minas Gerais, pede por Leide Lene e toda a família. Mas você sabe, Padre, o que aconteceu? Eu lembro que meus pais, eles iam no clube, aquele clube CAF, Sim, né? sim. E aquele clube é um clube assim, onde tinha piscina, o senhor, né, era muito tradicional as famílias antigamente. Hoje em dia, perdeu muito essa tradição de clube, até porque os prédios hoje têm piscina, tem quadro, tem tudo, então o pessoal parou um pouco dessas coisas raras. Infelizmente também o pessoal com televisão, com internet, deixa de ter um pouco esse convívio, porque final de semana era convívio, família. Então era um lugar gostoso, ambiente agradável. Então a minha catequese era domingo de manhã, então eu participava da missa, da catequese, da missa, e depois eu ia para o clube, já emendava e ia para o clube. Meus pais já estavam no clube de manhã, então eu ficava ali, meus pais iam para o clube, depois eu ia para o clube. Então olha como Deus faz as coisas interessantes, né? Como os caminhos de Deus são, assim, impressionantes, né? E hoje cá estou aqui, junto com um grande irmão amigo, o Padre Oswaldo. Pois né? você fez me lembrar a idade, né? O senhor vai fazer 30 anos de padre, é isso, né? Faço 30 mês que vem. Mês que vem, 30 anos 30 de sacerdócio, né? E 58 de idade. Ah, já falou? Pode Então falar, eu não ia falar, né? Não tem problema não, não tem juízo. Ai, meu Deus, mas o senhor é muito feliz, né, Padre? Como padre, o senhor também recebeu esse batismo também, o senhor também fez retiro sobre dons, né? Quanta coisa o senhor já viveu também, né?
eu vou dizer assim, algumas coisas importantes na minha vida, família, importantíssimo, né? Quero realmente aproveitar e mandar um abraço para eles. Mamãe não passou muito bem essa noite. Sim. E a outra coisa foram os padres, né? A igreja, a experiência de igreja, de grupo de jovens, tudo isso fez com que eu me despertasse para a vida, né? E eu acho que aí os dons foram acontecendo porque eu comecei a olhar a vida de uma maneira diferente, muito mais profunda. E o desejo de servir, de amar, virou sacerdócio. Nossa Senhora, que coisa impressionante. Mas fez muito bem. Padre, Felicíssimo. Nossa, é muito bom. Eu também sou muito realizado. Eu também, assim, na verdade, eu, desde muito novinho, na verdade, eu entrei na igreja pela doença da minha família. Minha mãe teve depressão profunda, separação dos meus pais, toda uma dificuldade nós passamos, enfim, muito interessante. E nós logo conhecemos a renovação carismática, né? Olha, tem um padre lá novinho lá que reza, e era o padre Marcelo Rossi, que estava com um aninho de padre. E logo nós conhecemos o grupo de oração, seminário de vida de Dom do Espírito, e ali logo a gente foi se envolvendo com a igreja, minha família foi curada, a gente entrou na igreja não só para ir no clube e na catequese ali. Naquela época era 2 anos, eu fiz 2 anos, 2 horas de curso por dia, por domingo. Na minha cidade do interior, Assis, são 4 anos. 4 anos. E estão firme, interessante isso, né? Sim. Na cidade grande, como é diferente, o pessoal quer muita rapidez, e lá eles conseguem fazer uma boa formação. Como nós vimos no vídeo hoje, né, sobre a questão do sínodo, da necessidade de uma formação mais aprofundada para os noivos e, ao mesmo tempo, um acompanhamento também formativo para o casal. O senhor estudou quanto tempo para ser padre? É que antigamente era um pouco mais, agora está um pouco menos, cada seminário adapta conforme a necessidade. Exatamente, A média de 6, 7 anos hoje em dia, né? Mas o senhor fez... Mas eu já tinha uma faculdade na área de ciências humanas, né, que é administração de empresa. Então se somou tudo isso. Entendi. Né? Então, eu fiz 3 faculdades. Na verdade, deu quase 10 anos então, de formação, praticamente 10 anos para ser padre, né? Então, gente, veja como a formação é importante no casamento, porque um casal, qual a formação que ele tem? Ele tem a formação do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não se dão bem, aquele jovem, aquela criança, ela vai crescer com um trauma, ela não vai querer casar, não vai querer ter família. Né, padre? É isso, acho que o problema da humanidade. E o Espírito Santo vem curar isso, e por isso a importância do batismo. Né? Até nós temos a pergunta do Júnior, que escreveu para nós. Júnior fala assim, né, da Bahia, ele fez o significado da ciência, padre. Gostaria que hoje, meu sonho de ganhar um prêmio e tal, enfim. Ele fala sobre esse significado. O que é o significado do dom da ciência? Daqui a pouquinho nós vamos entrar. Mas tudo isso que a gente está falando aqui já tem o dom da ciência. Já. Daqui a pouquinho nós vamos explicar um pouco melhor, né, padre? Com certeza. Mas conclui seu raciocínio, desculpa. Não, eu acho que é importantíssimo isso. Nós, da igreja, precisamos muito auxiliar a formação dos nossos paroquianos, dos nossos cristãos católicos. O mundo tem envolvido de tal forma que, às vezes, até nós, como padres, aceitamos. Não vai dar tempo, então vamos diminuir a preparação, vamos diminuir o tamanho da missa, vamos diminuir isso, diminuir aquilo. E a gente não pode supor que a família vai fazer tudo hoje em dia. Não há tempo. Supor que nós vamos ter outros momentos, infelizmente não. Ter um canal de TV, a Rede Século XXI, é uma bênção, né? Porque dificilmente a gente consegue, numa igreja, no dia a dia, passar uma experiência, passar um conhecimento. Então, eu julgo extremamente necessário que nós, padres, que as nossas lideranças, se preocupem em abrir espaços formativos. Porque os dons do Espírito Santo, se nós formos perguntar na missa, não sei se todos vão conseguir responder. Se sabem o que é, se sabe a riqueza. Eu acho que às vezes a gente não sabe a riqueza que é a Igreja Católica. Gente, a Igreja Católica ela é apaixonante. A Igreja Católica ela tem raiz, ela tem doutrina, ela tem milênios, ela tem santos, ela tem devoções, ela tem tanta coisa bonita que às vezes a gente não consegue levar, né? Então, às vezes a gente estuda tanto, e às vezes a gente não consegue. Por isso que eu acho que temos que criar espaço. E um canal de televisão como esse, meu Deus do céu, como seria bom se as pessoas realmente levassem a sério e as pessoas realmente aproveitassem esses momentos de formação de espiritualidade. E ajudasse e ficasse sócio, como a Maria José de São José do Jacuípe, Bahia. Ela ficou sócia por minha vida e saúde, por meu esposo Edésio, por toda a minha família. Obrigado, Deus abençoe, que Deus abençoe e proteja. Liga, participa, 19 3871 9620. Fica sócio. Essa TV, ela vai crescer mais se você for fiel na sua doação. Você que já é sócio e deixou de ser sócio,
volte a ser sócio. Você que ainda não é sócio, mas sentiu esse ardor no coração, sentiu esse impulso do Espírito Santo, porque é Ele que nos impulsiona, fique sócio, liga para cá. Padre, eu só posso dar R$5. Dê R$5. Imagina se 1000 pessoas derem R$5. Agora imagina se 1000 pessoas disserem, não, é só 5, eu não vou dar 5. O que acontece? Então, seja fiel no pouco e Ele fará muito mais, tá bom, gente? Seja fiel, ligue para cá, participe. Nós, um breve intervalo, vai mandando seus pedidos de intenções. Eu e o Padre Oswaldo estamos aqui ansiosos agora para, na volta, falar do Crisma e falar do dom da ciência. Nós já voltamos. Deus te abençoe. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Neste mês, Padre Adilson escreve sobre o dom da ciência. É preciso estar aberto ao conhecimento de Deus.